Tá bom, agora que você conheceu o doido do Guilherme, vamos falar dos introvertidos e voltar pro mundo da Terra. Então, os introvertidos nós temos dois grupos, os melancólicos e os fleumáticos. Nesse vídeo vamos falar somente do melancólico, o fleumático fica pro próximo. Então, como é que é a excitabilidade do melancólico? É uma excitabilidade débil, ou seja, lenta. Ele se excita lentamente diante de uma situação. Então, por exemplo, diante de uma ofensa, ele não reage de forma direta, porque a sua reação é igualmente lenta. Ele se excita de forma lenta e reage de forma lenta. E as suas impressões, elas são duradouras. E toda vez que ele lembra daquela situação que ele passou, ele tem novas emoções, sejam elas raiva, angústia, tristeza, vergonha. Então eles são o oposto do sanguíneo. Então, trazendo um exemplo aqui para ficar mais claro, se essa pessoa fosse na escola e ela passasse uma vergonha em público, no meio de uma discussão ela falasse alguma coisa errada, na hora ela tá tudo bem, na hora ela tá tranquila, né? Não tem nenhuma emoção aparente, né? Ela tá tranquila. Mas aí quando ela chega em casa, ela começa a lembrar, putz, aquele negócio que eu falei errado, nossa, o pessoal viu, nossa, que vergonha, não sei o quê. É só depois que cai a ficha, digamos assim. E quando essa lembra a situação, depois de muito tempo, ela ainda tem novas emoções. Então, se essa pessoa lembrar de uma situação que ela passou 5 anos atrás, que ela passou muita vergonha, ela vai sentir vergonha hoje. Ela vai reviver aquele sentimento da época. E eu já vou resumir aqui. Se eu pudesse resumir esse temperamento em uma palavra, seria profundo. Vocês já vão entender o porquê. Tá bom, como é que são as disposições de ânimo desse temperamento? Primeiro, ele é um temperamento introvertido, ou seja, ele é uma pessoa que vive mais dentro de si do que fora. E o melancólico principalmente, porque ele é o tipo de pessoa que eu falo que tem o mundo inteiro dentro dela. É como se fosse o fantástico mundo de Bob. Quem já assistiu vai entender. Então nessa introversão nós temos, por exemplo, uma propensão à reflexão. Porque primeiro, são pessoas que vivem no passado, elas lembram constantemente das suas memórias, das suas lembranças. E cada vez que ela lembra, ela pensa mais sobre aquela situação. O que causou, o que poderia ter feito, o que fez de errado e certo. E ela fica meditando aquilo dentro dela. E os seus pensamentos em geral, eles tendem a ser mais profundos. Então nada de superficial, juntos e shallow now. Então é uma profundidade naquilo que ele pensa. Outra característica da sua introversão, ele tem um amor à solidão. Essas pessoas, elas se sentem um pouco estranhas quando estão no convívio de sociedade. Apesar do ser humano viver em comunidade, porque nós precisamos, elas se sentem melhores sozinhas. Então elas ficam um pouco desconcertadas quando estão com as pessoas, ficam mais fechadas em si. Ela se sente melhor quando está sozinha ou no silêncio. E quando ela está com outras pessoas, ela tem uma distração muito grande, porque ela não consegue se concentrar no que a pessoa está falando, já que ela está muito preocupada naquilo que ela está pensando dentro dela. Aqui eu dou um exemplo que já aconteceu comigo algumas vezes. Quando eu estou numa pregação, eu estou ouvindo, eu estou lá prestando atenção no que o pregador está falando, só que ele fala alguma coisa que me toca, eu começo a pensar naquilo que ele disse. Aí eu começo a meditar dentro de mim aquilo que ele falou, aí começa um debate filosófico entre eu e eu mesmo, aí começo a pensar assim, aí puxo outra coisa, aí começo a fazer uma meditação, quando eu vi já passou 10 minutos, ele já tá falando de outra coisa, eu não sei nada do que ele falou. Acontece em aula também, e é terrível quando acontece, porque você não presta atenção no que o professor tá falando. E como os melancólicos têm esse mau uso dos seus sentidos, né, para ter contato com o mundo ao redor, é como se eles vivessem num fantástico mundo de Bob, como se eles vivessem uma fantasia. Você olha pra pessoa, parece que ela tá viajando. Enfim, né? Outra característica, eles têm uma inclinação à tristeza. Aqui eu adiciono outra palavra, incompreensão. Na minha opinião, os melancólicos são as pessoas com temperamento mais difícil de entender. Porque primeiro eles são introvertidos, então eles vivem muito dentro de si. E mais pra frente eu vou falar daqui a pouco, eles têm muita dificuldade de comunicar para as pessoas aquilo que eles estão sentindo. Então é uma pessoa muito difícil de compreender. Mas voltando ao assunto. Inclinação à tristeza. São pessoas que têm uma inclinação à tristeza, por isso que o nome é melancólico. Melancolia, tristeza, entendeu? Só que aqui a gente não pode confundir com depressão. Depressão é uma doença psicológica que pode ser causada também por questões fisiológicas. Temperamento não tem nada a ver com doença, mesmo que for melancólico. São inclinações para certos tipos de atitude. Não significa que o melancólico vai cair em depressão, tá? Mas geralmente essa melancolia que eles sentem é um tipo de melancolia suave no coração. Porque como eles são pessoas mais de dentro, eles conseguem de alguma forma perceber o vazio que tem na sua alma. Porque como Santo Agostinho disse,
Para vós nos criastes, ó Deus, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em vós. É como se de alguma forma ele conseguisse sentir isso, mesmo que ele não saiba. Então ele consegue ver as coisas ao redor e ver que aquilo não preenche ele. Então ele vive uma espécie de melancolia com a vida. Em alguns casos essa melancolia pode ficar um pouco mais grave. E assim, eu sou melancólico, tá? Mas é difícil falar dessa tristeza do melancólico porque é uma coisa um pouco difícil de descrever. Tá vendo? O melancólico que não consegue falar do que está dentro dele, entendeu? Mas é algo que inquieta o nosso coração. E se bem usado, isso pode nos fazer voltar para Deus. Porque você sente como que impulsos interiores para voltar para Deus, para estar mais perto dele. Então você vê que geralmente as pessoas melancólicas elas são mais de vida interior. Próxima característica, eles são mais propensos à quietude. Porque esse é um temperamento passivo. Ele é um temperamento mais reflexivo, ele é um pouco mais cauteloso, ele tem cuidado no que fala, no que faz, ele pensa muito, ele fica muito dentro dele naquela coisa que é difícil de descrever em palavras. Essas pessoas são um pouco difíceis de fazer que elas tenham ações rápidas. Então, dando um exemplo, você está lá no seu grupo de oração de boa, né? Você está lá de boa, você é um servo, aí de repente faltou o pregador. Aí seu coordenador fala, fulano, você vai pregar. Ele é aquela pessoa que trava, ele fica tipo... Mas, assim, do nada? Por que você não avisou 3 semanas antes que o pregador ia faltar? Eu não preparei nada, eu não sei o que eu vou falar. E agora, o que eu faço? É como se quando ele tivesse que ter uma reação rápida e direta, assim, a oportunidade do momento, ele trava, porque ele pensa muito antes de agir. E pensando muito, ele faz pouco. É como se todo mundo tivesse que atravessar um rio. Aí, enquanto todo mundo atravessou, ele ainda está pensando como é que ele faz para atravessar. Partindo então para as particularidades desse temperamento. Primeiro, você já deve ter percebido que ele é uma pessoa muito reservada. Diferente do sanguíneo, que é uma pessoa muito explosiva, ou do colérico, que também é bem extrovertido, bem comunicativo, os melancólicos eles são pessoas mais fechadas em si. Geralmente são pessoas um pouco mais caladas em público, que tentam voar abaixo do radar, que geralmente não ficam perto de pessoas desconhecidas ou que não começam a conversar com pessoas estranhas. É tipo aquele caso do busão, né? Acho que você já sabe que é o sanguíneo da parada, né? O cara chega lá, e aí, beleza, sei o quê? Aí o melancólico tá assim. E aí, beleza? Aí o cara insiste em conversar. E aí, como é que vai a família? Tá indo pra onde? Ô, você trabalha com o quê? Sei o quê, sei o quê. Aí toda vez que faz pergunta ele vira assim. É isso, é aquilo. E para de falar, não puxa assunto. Aí na maioria do tempo, quando o cara tá falando, ele tá assim. Sim, não, sim, é isso aí. E pra ele a razão dele não falar é muito simples. Ele não conhece a pessoa. Então, ele não precisa falar com ela. É um estranho, por que eu vou falar com a pessoa? Então ele tem uma certa repulsa quando as pessoas chegam a conversar. Mas eles tendem a se abrir para as pessoas que eles confiam mais, para os amigos próximos, já que eles assim, são pessoas de poucos amigos. Mas mesmo para as pessoas que ele tem confiança, ele tem dificuldade de se expressar. Porque os melancólicos têm essa coisa dentro deles, que eles vivem o mundo inteiro dentro deles, mas eles não conseguem transmitir isso em palavras para as pessoas. E esse é um grande sofrimento para o melancólico, porque ele quer falar como ele se sente, mas ele não consegue. E é incrível que, pelo menos no meu caso, não sei se tem outras pessoas parecidas, para falar de assuntos fora dele, ele é uma pessoa ótima para falar. Aí você fala sobre política, teologia, filosofia, matemática, ciências, artes, coisas que ele gosta. Ele tem uma forma de explicar incrível. Ele consegue tranquilamente trabalhar as coisas, se ele estuda, se ele sabe. Agora, quando vai falar dele, ele não faz a mínima ideia do que falar. Se pergunta, tá bem? Ele só sabe falar sim ou não, e nada mais. E às vezes, por mais doloroso que seja, ele tenta falar com as pessoas, mas ele não consegue. É como se ele quisesse falar, mas não conseguia, não saísse dele algo que faça as pessoas compreender. Dentro dele ele sabe o que é, mas ele não consegue transmitir isso. E já fica aqui um aviso, se você conhece uma pessoa que é melancólica, preste atenção nisso. Pode ser que você esteja olhando a pessoa e fale assim, mas ela não fala comigo, não se abre, sei o que, fica aí fechada. Mas você já parou para pensar que ela tem dificuldade de falar? Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada com o tempo, para que ela consiga se abrir e se comunicar direito. Então não é só porque você consegue falar que ele consegue falar. Então tente entender essa dificuldade deles de falarem. Apesar de que para você entender como ele se sente, ele tem que falar, mas ele não consegue. E paciência, vamos amar os irmãos com paciência na dificuldade deles. Isso é até uma obra de misericórdia. E até é bom falar aqui, essas almas que têm dificuldade de falar sobre si,
elas se sentem muito aliviadas quando elas encontram uma pessoa que entende esse sofrimento, ou seja, uma pessoa semelhante a ela, uma pessoa que ela nem precisa falar muita coisa e outra pessoa já entendeu. Ou ela fala de alguma linguagem um pouco diferente, né? Porque eles geralmente escolhem um pouco as palavras que vão falar para entender o sentido, e a outra pessoa entendesse o que ele quer falar e compreende a dor dele. É muito aliviante você saber que tem alguém que te entende. E um dos exemplos que isso pode atrapalhar a pessoa, trazendo para a vida espiritual, é a dificuldade de se confessar. Porque como ele é uma pessoa muito fechada, que não consegue falar direito aquilo que ele sente, isso atrapalha na hora que ele vai se confessar. Mas também a vergonha, a humilhação que ele sente por confessar, por se abrir e mostrar suas misérias. Porque ele é tão fechado que na hora que ele tem que abrir, é humilhante aquilo. Então, para o melancólico, geralmente é um pouco difícil confessar, mas isso não é razão para não confessar. Confesse mesmo assim, faça esse esforço. Outra característica, o melancólico é uma pessoa irresoluta, ou seja, ele não se resolve. Enquanto que o colérico é a pessoa que pergunta: por que eu vou deixar para amanhã algo que eu posso fazer hoje? Aqui você vê a diferença entre o colérico e o melancólico. O melancólico já é o contrário. Se ele pode fazer amanhã, ele vai deixar para amanhã. E se ele pode deixar para depois de amanhã, ele vai deixar. Ele vai deixar até quando ele puder. Ele é aquele tipo de pessoa que fala para qualquer coisa: daqui a pouco eu resolvo. Aí ele esquece que ele tem que resolver. Aí quando ele vê, já se passaram meses e ele não resolveu um problema que ele resolveria em 1 hora. E como ele é uma pessoa de muitas reflexões, ele é uma pessoa que perde muito tempo pensando e acaba não fazendo. Ou seja, ele perde muita oportunidade. E além disso, o que pode atrapalhar ele é o seu medo que o seu projeto fracasse. Porque ele pensa tanto que ele fica tipo: e se não der certo? E se tudo der errado? Meu Deus, o que vai acontecer? E isso trava ele e ele não vai pra frente. É aquele tipo de pessoa que nunca acaba aquilo que ele começa. E aqui eu já puxo para outra característica do melancólico. Ele é uma pessoa que desanima. Claro, qualquer um pode desanimar, mas no melancólico o bagulho é diferente. Por exemplo, quando ele pisa em um ambiente desconhecido, que ele faz algo que ele não tem naturalidade de fazer, ele é o tipo de pessoa que desanima, porque ele não sabe o que ele está fazendo. E quando ele quer fazer uma coisa, ele consegue fazer. Ele tem uma vontade firme. O único problema da vontade dele é porque a vontade anda junto com a energia. Se ele está cansado, a vontade está fraca. Se ele está revigorado, a vontade está forte. Então ele tem vontade forte, ele tem vigor e ele tem talento. Mas o que impede ele fazer as coisas é o ânimo. Ele não tem ânimo para fazer as coisas. É nessa parte que o melancólico é uma pessoa meio estagnada. E quando aparece alguma dificuldade, ele pensa em desistir. Mesmo que seja uma dificuldade pequena, ele está caminhando e no meio do caminho encontra uma pedra. É uma pessoa muito desanimada. Aqui entra um velho ditado: o melancólico, para aprender a nadar, você tem que jogar ele no rio. Quer dizer, é uma metáfora, né? Você não vai jogar o cara no rio. Próximo ponto. O melancólico é pesado e lento. Em 3 momentos. No pensamento, porque ele é uma pessoa que pensa demais. Então sempre que ele tem que fazer uma coisa, ele pensa nas consequências, pensa o que vai acontecer, pensa se isso é bom ou ruim. E fica pensando, nem sempre pensamentos bons. Mas ele geralmente considera tudo, examina tudo, antes de formar uma opinião. Segundo, no falar. Ele tem algumas dificuldades, como por exemplo em dar respostas rápidas. Tipo, é aquele cara que chega correndo e pergunta assim: você tá gostando daquela menina? Ele trava. Ele não sabe o que responder na hora, ele não consegue pegar no tranco. Ou também em situações que ele está perplexo. Mas o que pode também atrapalhar ele a falar é que ele fica pensando nas consequências daquilo que ele vai falar. Se as consequências são muito graves do que ele vai falar, ele trava, porque ele fica pensando: se eu falar acontece isso, se eu não falar acontece isso, mas o que eu faço agora? Então ele é uma pessoa um pouco lenta nesse aspecto. Tenha paciência. E também na sua forma de trabalhar ele é lento. Ele é uma pessoa que trabalha com muito esmero, com muita firmeza. Mas ele é o tipo de pessoa que gosta de trabalhar sozinho, sem pressão e com tempo. E eu digo aqui pessoalmente, foi uma das únicas vezes que eu gostei de ir pra acolhida, pra fazer alguma coisa. Porque quando eles mandam fazer a lembrancinha, né? Tipo, você tá no retiro louco, correndo pra lá e pra cá, fazendo um monte de negócio. Aí fala: ô, vem ajudar a fazer as lembrancinhas aqui. Aí você senta na mesa, quando você não tem muita pressão, você tá trabalhando com tempo, eu peguei aquilo, aí eu trabalho. Nossa, tô no céu. Eu tô tranquilo aqui. É como se eu pudesse fazer aquilo por horas tranquilamente. Agora, quando tem que trabalhar com pressão, tem que correr, tem tempo, e quando tem trabalho em equipe, que ele não sabe lidar muito bem, o cara fica louco. Agora eu vou trabalhar um defeito do melancólico, só que eu vou colocar junto das particularidades, porque ele precisa de uma atenção especial. Eu vou falar aqui do orgulho do melancólico.
É bom salientar que esse orgulho do melancólico é um pouco diferente do orgulho do colérico. Porque o colérico, ele quer ser bem visto por todos. Ele quer receber aplausos, ele quer ser visto, ele quer ser louvado, né? Ele quer ser adorado, fazer ícones dele. Ele quer ser visto pelo mundo. O melancólico tem um orgulho que ataca de outra forma. Como ele é uma pessoa reservada, ele não quer ter honras em público. É até aquele tipo de pessoa que quando você levanta e fala: "Ei, ele tá fazendo aniversário hoje!" Ele abaixa a cabeça assim e finge que não é com ele, né? Porque chamar atenção em público para ele é um negócio louco. Ele não gosta de ter atenção em público. E não é por aí que o orgulho dele ataca. Pode atacar um dia, mas não é onde geralmente ataca. O primeiro ponto onde o orgulho ataca é porque ele teme muito os sufocos e as humilhações que ele pode passar. É até uma razão para ele ficar mais escondido e mais reservado, porque se ele aparecer ele pode passar vergonha. Esse é o primeiro ponto onde o orgulho ataca ele. O medo de ser humilhado. Se você tem medo de ser humilhado, isso é um sinal de orgulho. Então quando você vê um melancólico que é aquela pessoa mais fechada, mais calada, assim, tem aquela aparência de modéstia, até um pouco de santidade, não se engane, cuidado. Nem sempre isso significa que ele é uma pessoa humilde ou modesta ou realmente quer ser santa. Porque não significa que ele está fechado ali, reservado por prudência. É só uma forma dele se esconder e não mostrar o seu medo de ser humilhado. Você parece um santo, mas não é. Então eu digo por experiência própria. Cuidado com as aparências. Eles também são os tipos de pessoas que cedem a liderança para pessoas menos qualificadas ou até nada qualificadas. Mas aí que vem o segundo ponto onde ataca o orgulho. Eles se sentem ofendidos e feridos quando o trabalho deles não é reconhecido. Então esse é o outro ponto onde o orgulho dele ataca. Não nas grandes coisas chamando a atenção de grandes pessoas, mas em pequenos pontos. E é preciso ter muita atenção se você quer ser perfeito. Se você não for humilde, não tem santidade. Talvez não tenha nem salvação. Então cuidado com esse orgulho disfarçado. Tá bom, vamos falar então das qualidades do melancólico. A primeira delas é a facilidade para a oração mental, também chamada de meditação. Lembra lá no início que eu falei que ele era uma pessoa mais fechada assim, mas que tinha um amor maior à solidão e tinha mais propensão à reflexão? É isso. Porque como ele é uma pessoa fechada, que gosta da solidão, que gosta do silêncio, que pensa muito, que reflete muito dentro de si, é a combinação perfeita se você quer fazer meditação. Então para eles fazer uma meditação, também chamada de oração mental, é a mesma coisa, é um pouco mais fácil. Né? Porque eles já estão naquela condição de se fechar e pensar, que é diferente dos extrovertidos, que os extrovertidos estão muito fora. Então para eles se recolherem é um pouco mais difícil, mas se o melancólico já está recolhido dentro de si é um pouco mais fácil, a não ser que ele também esteja disperso, mesmo sem falar. Você pode falar muito e manter o silêncio e falar pouco e perder o silêncio. Então essa é a característica que o Guilherme falou lá no vídeo de colérico, deu um spoiler, que dá uma inclinação para os melancólicos serem santos, né? Dá uma propensão maior. Porque para você ser santo, você tem que ter vida interior, você tem que rezar. Se você não quer rezar, você nunca vai ser santo, tá bom? Então ele já tem uma inclinação interior para rezar. Essa é a facilidade deles. A do colérico é a vontade forte, a do melancólico é a inclinação à reflexão. Próximo ponto. Quando eles estão em Deus, eles encontram uma paz dentro deles. Porque lembra como diz Santo Agostinho? Para vós nos criastes, ó Deus, e nosso coração está inquieto enquanto não repousa em vós. Então, quando ele está em Deus, eles estão satisfeitos, porque eles estão em paz. Deus está dentro deles e eles também estão dentro deles. Então, eles têm uma paz interior grande, que, se tiver muita confiança em Deus e amor ao crucificado, essa paz consegue se manter até mesmo na tribulação. Outro ponto, muitas vezes ele é benfeitor da humanidade, porque se virtuoso, ele seria um bom conselheiro, um bom superior. E há quem diga que a grande maioria de poetas, músicos, cientistas, legisladores e inventores, em sua maioria são melancólicos, porque eles são voltados ao seu interior. Então eles falam coisas muito profundas. Então mais uma característica, eles têm aptidão para ciências. E geralmente eles são muito cientistas, inventores, poetas, essas profissões que exigem um pouco de reflexão e profundidade. E também eles sentem atração pelas artes. Enfim, vamos então para os defeitos. Aqui já tirando o orgulho que a gente destacou um pouquinho antes. O primeiro defeito melancólico é que ele sofre muito quando ele se afasta de Deus. É porque ele sofre muito com os pecados cometidos. Dores terríveis, por assim dizer. Porque para uma pessoa convertida que é melancólica, não tem nada mais torturante do que o pensamento que estará afastado de Deus. Tentando descrever essa dor,
É como se ela estivesse viva, só que morta por dentro. Aí vem outro problema. Ela tem vergonha de confessar, porque ela se sente humilhada de confessar um pecado que seja escandaloso. Só que aí tem outros problemas. Quando ela lembra dos pecados que ela já cometeu, ela começa a ficar triste, ela começa a ter uma tristeza dentro dela por causa que ela peca. E essa tristeza, ela fortalece a tentação. Então essa paixão desordenada de tristeza profunda acaba fazendo com que ela tenha mais propensão a cair em pecados. E também porque suas forças diminuem. E se ela não quebrar esse ciclo, aos poucos ela vai perdendo a confiança em Deus. E ela acaba vendo Deus como um ditador, um juiz que vai condenar ela no inferno. Ou como Deus que não dá graça para ela. Até o ponto de chegar a atrever a falar que Deus não dá graça para ela se converter. O que é um absurdo. Mas dentro dela fica esse sentimento. Então a tristeza nesse ponto tem que tomar muito cuidado. Porque sem a confiança em Deus, essa alma se arrasta ao desânimo. Se ela não tiver amor ao crucificado, ela vai cair diante das dores que ela tem durante a vida. Chegando ao ponto até mesmo do desespero. De desesperar completamente. Que é um pecado contra o Espírito Santo gravíssimo. Então ela precisa ter uma profunda confiança em Deus para não cair no primeiro erro. E um amor ao crucificado, amor à cruz, para que ela possa suportar os sofrimentos. E fazer disso uma causa de santificação. Como, por exemplo, fez Santa Teresinha, que morreu com 24 anos. Agora eu não me recordo da doença que ela teve. Mas imagina, com 24 anos sofrendo dores atrozes. E ela morreu sorrindo. Ela entregou as dores para Deus como forma de santificação. Como forma de sacrificar-se, de entregar-se a Deus. Se você quer um exemplo de como o melancólico santo é, olhe para Santa Teresinha. E sem isso, ela torna uma pessoa desanimada, desesperada, rabugenta, reclamona. Melancólicos são muito reclamões. E dependendo, ele começa a ver somente as coisas piores de uma situação. Outro ponto. Quando eles se entregam à tristeza, eles começam a faltar com caridade. Porque o que acontece? Eles perdem a confiança no próximo de uma forma muito fácil. Como, por exemplo, o confessor da pessoa, ele percebe que tem algumas falhas insignificantes. Mas ele olha assim, nossa, a pessoa tem aqueles erros, não posso confiar naquela pessoa. Eles dificilmente conseguem esquecer as ofensas que foram feitas. Tipo, se você mentir pra ele, ele dificilmente vai confiar em você de novo. E eles ainda são muito desconfiados. Então, às vezes eles começam a colocar provas, começam a ter desconfiança das pessoas que ele confia sem razão nenhuma. Isso chateia as pessoas. E mais uma questão para ele que também é horrível nesse sentido. O melancólico, ele tem uma repulsa às coisas erradas, às injustiças, o que é bom. O problema é que a raiva dele é em um grau muito superior ao que devia. Ou seja, ele tem uma repulsa ao mal, que é uma coisa boa, só que a forma que ele reage a isso é ruim. Isso acontece muito quando a pessoa é superior, né? Um coordenador ou algo do tipo. O que acontece? Uma função de um superior, de um coordenador, de um líder, é chamar a atenção quando a pessoa faz algo de errado. E tem um jeito certo de fazer isso. Que não é nem omissão e nem forçar demais. Você tem que ter prudência, você tem que ir com calma, você tem que falar com calma, senão a pessoa não vai entender. E o melancólico, ele tende para os dois extremos. Ou ele fica omisso porque ele não consegue falar para a pessoa, ou quando tenta ele não consegue se expressar e a pessoa não entende, ou ele fica muito delicado e nem parece estar chamando a atenção. Ou ele é muito duro nas palavras. Então ele começa a ter palavras ríspidas, até mesmo agressivas. E não surte o fruto desejado, a pessoa não muda. Então ele tem que ter um cuidado para ter esse equilíbrio, esse temperamento. Temperamento não, temperança. Outro ponto que eu já falei, mas vou repetir. Tendência ao pessimismo. Eles têm a tendência de ver tudo pelo lado ruim. É o pessoal do meio copo vazio. Então tem que tomar cuidado com esse pessimismo também. Eu acho que só de falar isso você já deve ter pensado em alguma pessoa que é desse jeito. Ou você mesmo. E mais um problema que, assim, é bom avisar, né? Isso não está no livro, eu acho que está no site do Padre Paulo em um artigo que eu vou deixar na descrição, mas eu lembrei aqui. Eles são pessoas muito apegadas. Eles criam raízes nas pessoas que eles amam e nas coisas que eles amam também. Então, quando tem esse desprendimento, ele perde a pessoa, seja uma briga, um término, uma morte ou algo do tipo, ele sofre muito com aquilo porque ele tinha um apego muito grande. Nós devemos amar as pessoas, mas temos que tomar cuidado com esse apego exagerado. E é bom lembrar, se você conhece um melancólico, e se ele estiver passando por uma situação de perda, é bom você dar um apoio para ele, porque os melancólicos sofrem muito com a perda. E lembra que eles são pessoas do passado, que ficam lembrando das memórias, que têm impressão duradoura, e isso piora as coisas. Então eles ficam no passado, pessimistas, lembram das coisas ruins, e ficam vivendo aquilo, remoendo o tempo todo. Então, #ajude o melancólico. Que ridículo. Então, gente,
Por enquanto é isso, e eu vou deixar a educação do melancólico um vídeo separado, que futuramente vai estar por aqui. E por enquanto... Rapaz, deu um puxão aqui agora, o que foi isso? E é isso, gente, obrigado, desculpa por essa parte aqui do final. Até o próximo vídeo, é nóis que voa pro céu.